Olá, bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje vamos finalizar este projeto com orquídeas. Para a primeira orquídea, escolhi as cores amarelo ouro, amarelo limão, violeta cobalto, rosa ciclame, amarelo cádmio, branco e a cor violeta. Guia de cores na descrição do vídeo. Pincel de número 8. Venho aqui com branco. Vou passar aqui, olha, na base desta pétala. Até um pouquinho mais. Movimentos circulares, expandir aqui um pouquinho, olha. Vou lavar o pincel, porque agora eu vou usar o rosa ciclame. E vou usar aqui na parte superior da pétala. Porém, vocês podem inverter essa seleção também e fazer inversa. Venho puxando aqui e já vai formando o desenho que eu quero essa pétala. Dessa forma. Agora eu vou usar já aqui esse violeta cobalto. Lavei o pincel, a cor violeta cobalto. Vou puxar aqui, porém eu não vou cobrir completamente o rosa ciclame. Então você vem, faça o preenchimento, que eu vou puxar um pouquinho para esse lateral. Já aproveito aqui um pouquinho desse violeta. Vai realçar um pouco mais esse violeta cobalto. Pequena quantidade. E ficou assim a primeira pétala. Vai ficar com cores vibrantes essa pintura. Venho aqui para a segunda pétala. Essas duas primeiras vou fazer assim, uma por uma. Porém, vocês podem fazer todas de uma única vez. Ou se optarem, duas por vez. Que vai dar certinho, sem problema algum. Então aqui, olha, venho puxando com esse rosa ciclame. Desse outro lado também. Venho puxando aqui. Dessa forma. Pode ver que não ficou tão certinho. Você pode optar por deixar, caso você queira, pode ficar assim, para criar uma textura a esta pétala, ou pode usar o branco e redirecioná-la da forma que você acha que vai ficar mais bonita também.
Então venho aqui agora com a cor violeta cobalto, lavei o pincel. Eu venho com pequenas quantidades de tinta. Você pode até vir com tinta em apenas um lado do pincel. Passa aqui em toda a área, contorne aqui a pétala. E você volta depois só ajustando bem pouquinho. Agora com um pouquinho desse violeta. Com branco, venho para a próxima pétala. E já vou aproveitar e finalizar essas três. Desta forma, cor rosa ciclame. Ainda aqui com o pincel de número 8. Vem preenchendo bem. E aqui vai só ajustando para haver separação entre as pétalas. Mas caso você não deixe, não tem problema, porque depois podemos direcioná-la novamente. Venho fazendo esse preenchimento. Caso você more em uma região muito quente, faça por uma quantidade menor de pétalas, para que a tinta não venha a secar, tá bom? Mas sempre bom lembrar que você pode fazer correção aqui a qualquer momento na sua pintura, pode retocar ao final se quiser também. Lavei o pincel, olha, tinta em apenas um ladinho aqui do pincel. Vem ajustando aqui.
Geralmente, você pode iniciar a pintura pela pétala que está ao fundo. No caso aqui, eu comecei por esta, não tem problema. Com a cor violeta, venho agora só ajustando aqui e puxando um pouquinho. Trazendo aqui essas cores bem destacadinhas, bem colorida, bem vibrante. Estou aqui com o pincel limpo, vou só direcionar um pouco mais. Para esta parte aqui, branco na parte de cima. Lavei o pincel. Misturando aqui, olha, pode ser movimentos circulares, também é uma opção. Lavei o pincel. Tintei apenas um lado do pincel, violeta cobalto. Vou usar também um pouco de violeta. Para esta outra parte, com branco, vou preencher aqui a partezinha superior.
Feito o preenchimento, agora vou lavar o pincel, usar a cor amarelo limão. Movimentos circulares. Agora com a cor amarelo ouro. Pode-se ver aqui, ó, fundo com amarelo limão, trazendo essas tonalidades desse amarelo limão. Agora com amarelo ouro. Venho puxando e você vai perceber que o amarelo limão está ao fundo aqui. Vou usar também um pouquinho de rústico. E com esse pouquinho de rústico, passo aqui, olha, e venho puxando. Limpo o pincel. Você pode usar também o amarelo cádmio aqui. Após o amarelo ouro, vou demonstrar e você vai perceber essa diferença, que é bem pouca, bem mínima, mas que também traz assim a sua diferença e particularidade aqui na combinação das cores. Com o branco, um pincel fininho de número 0, faço um contorno aqui e venho levando, olha ele aqui. Vou para o outro lado também e vou puxar aqui. Aqui você pode voltar com violeta, também pode voltar aqui também com violeta cobalto. E vem aqui, ó, faz esse contorninho aqui bem suave. Desse outro lado também, que vai dar certinho. Vem pra cá também desse lado. Bem fininho, olha, e puxa aqui. Se a tinta estiver muito firme, um pouquinho de água vai resolver. Sem problema. Você pode usar o diluente, que vai dar certo também. Puxa aqui, olha. Só para tirar esse excesso, inclusive aqui, para não ficar tão marcado. Aqui eu vou passar dessa forma e venho puxando aqui assim, ó. Não vai ficar tão marcado. Um pouquinho do amarelo cádmio e o pincel de número 0. Eu falo número 0, mas pode ser um fininho que vocês tenham que vai servir da mesma forma. Esses assim, ó, com a pontinha bem fininha. E um pouquinho de branco. Também com um pouquinho de branco, vou contornar aqui. E de forma bem sutil,
bem suave. Quanto mais fininho, melhor. Aqui também irei fazer da mesma forma, porém, esqueci de passar aqui desse lado, olha. Então, venho aqui desse lado e vou puxar um pouquinho aqui, fazendo uma separaçãozinha entre essa partezinha. E ficou assim. Você pode detalhar um pouquinho mais, pode puxar aqui, ó, um pouquinho mais, só para realçar a, a separação entre as pétalas. E assim ficou a primeira orquídea. Agora, para a próxima combinação, vou acrescentar as cores azul hortênsia, azul celeste e também a cor azul marinho. Vou usar o pincel ainda com o pincel de número 8 e o branco. Então, vai ser o mesmo passo a passo, porém com outras cores. Branco, vou lavar o pincel para não deixar tudo muito claro. Cor azul hortênsia. Cor azul celeste. Um pouquinho da cor azul marinho. O ideal aqui era eu realmente começar por essas pétalas que estão ao fundo. Porém, no caso aqui, quando eu for fazer essa, vai acabar dificultando aqui a programação da sequência das orquídeas. Então, estou fazendo aqui pela forma que fica mais cômoda e que vai ficar melhor para a visualização, evitando assim que eu venha borrar a pintura. Venho aqui para a próxima.
Cor azul, hortênsia. Venho ajustando. Cor azul celeste. E agora venho puxando com o azul celeste, desta forma. Se você quiser, pode puxar mais, puxar menos, deixar menos branco. Com o azul marinho, tinta em apenas um lado do pincel. Vou passar aqui. Aqui, ó, só para separar uma pétala da outra. E agora eu vou fazer as outras seguindo esse mesmo passo a passo. E aqui com branco.
Agora com o azul celeste, tintem apenas um ladinho do pincel aqui. Agora com a cor azul marinho. Vou preencher agora essa parte superior com branco. Vem preenchendo bem certinho, até mesmo aqui, olha onde está. Com mais branco também, não tem problema não. Depois nós podemos destacar melhor ali e vai ficar tudo bem certinho. Lavei o pincel, vou usar a cor amarelo limão. Faço todo esse preenchimento. Cor amarelo ouro. Lavei o pincel e agora eu venho com amarelo ouro. Porque se eu usasse diretamente, iria ficar mais claro aqui essa parte. Então, amarelo ouro. Como eu havia falado na outra partezinha, vou usar um pouco do cádmio. E também um pouquinho do rústico. Venho puxando. Com o branco, faço um contorno aqui. Não tem problema caso ele venha a ficar não tão certinho, como posso dizer. Um traço mais fino, não tem problema. Vou pegar um pouquinho desse azul celeste. Amarelo cádmio. O branco.
Para essa azul, da mesma forma. Se você quiser que se destaque mais, você pode puxar um pouquinho aqui. Eu vou usar o pincel de número 4, só para tirar um pouco desse excesso. E ficou assim essa orquídea azul. Para este pequeno espaço aqui que não pertence a nenhuma pétala, vou usar aqui o pincel de número 4 e vou preencher com verde oliva. Um pouco do verde pântano. Vou usar só um pouquinho de branco, bem pouquinho, para fazer como se fosse uma folhinha aqui ao fundo, separadinha. Mas também não vou exagerar com o branco, porque ela está lá ao fundo. Agora vamos pintar a próxima combinação da orquídea. E para a orquídea rosa vou usar as cores rosa bebê. Eu vou usar também a cor pink e a cor púrpura e as demais cores também, que já foram usadas nas combinações anteriores. Branco. Cor rosa bebê. O lilás, ou melhor, o rosa bebê, ele fica bem sutil, bem suave. Lavei aqui o pincel. Cor rosa, ou melhor, cor pink agora. Já usei o rosa. Bebê na parte de baixo. Venho preenchendo aqui as laterais. E aqui, ó, venho puxando dessa forma. Sequei aqui o pincel, venho com um pouquinho mais apenas. E ficou assim. Agora vou para a próxima pétala. Branco.
todas essas pétalas aqui, seguindo o mesmo passo a passo, a mesma base para esse passo a passo, trocando apenas as combinações de cores. Opa, borrei aqui, escorregou o pincel. Só tirar aqui o excesso. Pincel limpo, como a tinta está fresca ainda, consigo ajustar bem certinho. Dá até para deixar aqui, ó, que ficou bem perceptível. Mas para não ficar muito divergente das demais, vou usar um pouquinho do violeta. É bem tranquilo fazer essas correções durante a pintura, que às vezes pode acontecer, né? Escorregou aqui o pincel, acabou borrando. E aqui nesse caso já não dá para vir com álcool para tirar a mancha, porque vai borrar, vai manchar, a pintura vai acabar danificando. Então, sempre há outra forma de fazer a correção. Se já estivesse seca a tinta, poderia vir com outra demão também, sem problema algum. Depois até fazer a correção. Feito isso com o rosa bebê, vou usar a cor pink. E venho puxando sempre um pouquinho mais, um pouquinho menos. Um pouquinho desse púrpura, que vai realçar ainda mais a cor desse pink. Poderia ser a cor rosa também, tá? Ia ter bastante destaque. Vou usar aqui um pouquinho mais. E agora vou complementar aqui e fazer as demais também. Aqui ficou bem divididinho, então só vou corrigir para não ficar também aquela marcação bem quadrada ali. E sempre direcionando aqui, olha, sempre vem direcionando. Para essas menores, eu vou usar o pincel de número 4, porque são áreas pequenas. Então existe a necessidade de um pincel menor.
Então, uso aqui o rosa bebê. Um pouquinho do pink. Tira um pouquinho do excesso. Você pode tirar numa bandejinha, em um pratinho. Que é só para vir uma quantidade menor. Com um pouquinho de púrpura, só apenas numa pontinha aqui do pincel. Não vou exagerar tanto. Cor pink. Um pouco da cor púrpura. Se você quiser, dá até para usar o pincel de número 4 e fazer essa parte aqui também. Pincel de número 8. Cor pink.
E agora, para essa parte aqui de cima, o mesmo passo a passo. Branco. Aqui na parte superior. Venho com a cor amarelo-limão. Estou aqui com o pincel de número 8. Vou usar um pouquinho de amarelo cádmio. E um pouquinho de rústico, é bem pouquinho. Limpo aqui o pincel só para tirar um pouquinho desse excesso. Pincel de número 0. Só para destacar um pouco, vou usar o rosa bebê para separar aqui e possa se destacar essa partezinha aqui. Fica bem suave. Mas já dá uma leve diferença entre uma área e outra. Cor amarelo cádmio. E um pouquinho de branco. Agora eu vou analisar a pintura aqui, ver se precisa de algum retoque, alguma coisa que possa ser melhorado ainda. Agora vou acrescentar alguns miosotes. Olha, eu vou usar o pincel de número 4. Como ele está. Bem pequenininho. Certifique-se de que não tenha nenhum fiozinho aqui para fora. Para não, na hora que você passar, não ficar, às vezes, um fiapinho assim. E acabe não dando tão certo para o modelo que você vai fazer dos seus miosotes. Então vou acrescentar aqui, vou escolher um verde. Escolher o verde pistache. Ou melhor, vou escolher o verde grama. Só para ser um pouquinho diferente. Então é assim, olha, preenchi com o branco, pressionei, puxei. Novamente, coloco só um pouquinho no pincel, aperto e puxo aqui. Novamente, aperto aqui, puxo nessa direção.
Pressionei e puxo. E assim, olha, vou fazer na próxima. Pressionei, centralizei aqui. E você vai direcionando. Vou fazer aqui pétalas menores. E eu vou virar o pincel nesse ângulo e vou providenciar aqui pétalas menores. Algumas você pode até deixar sim, ó, espalhadinhas com um pouquinho desse verde. Já venho aqui acrescentando pequenas folhinhas. Vou usar o amarelo ouro. E vou acrescentando agora também em algumas áreas. Vou lavar o pincel. Colocar uma aqui, ó. Pressiona, puxa. Pressiona novamente. E fui fechando aqui, formando a florzinha. Um pontinho com amarelo ouro, usando a pontinha do pincel. E aqui, ó, um pouquinho com as folhinhas. E você pode acrescentar aleatoriamente. Aqui também, desse outro lado. Vem com o branco, pressiono, puxo. Aqui também pressiono e puxo. Dessa forma. E aqui, olha, eu já mudei o ângulo dela. Então, você pode direcioná-la para a direção que você quiser. Ó. Vou fazer aqui umas pequenininhas, aqui, com o verde. Algumas folhinhas espalhadinhas. Olha, o pincel ele está sujinho com branco, então ele vai proporcionar essa mesclagem entre as cores também. Pode ser que o verde vá com um pouquinho de branco. Ah, quer acrescentar cabinhos? Pode acrescentar também para trazer delicadeza? Sim, ó. Bem sutil com esse verde grama, fica bem suave. Aqui também. Puxando assim, ó. De uma forma bem delicada, podem se entrelaçar também, quase como uma vinha. Isso pode variar bastante. E ficaram assim os miosotes.
Essas pequenas florzinhas, você pode acrescentá-las sem medida, onde achar que tenha necessidade, pode acrescentar aí os miosotes. E esse projeto ficou assim. Não esqueça de assinar, é muito importante para que vocês sejam reconhecidos e reconhecidas pela sua arte, pelo seu trabalho. Olha, um fundo bem suave, com esse lilás, as flores bem vibrantes para chamar bem a atenção. Vocês vão vender bastante com essas flores que realmente chamam muito a atenção, né? Trazem alegria com essas cores. Desta forma. E assim ficou o projeto inteiro, né? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos e familiares também. Ajude esta família a crescer, que vocês façam pinturas lindas e maravilhosas. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!